Dia 3 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 27, 14, Números 1h54, Marcos 11, 1, 26, Salmos 46, 1, 11 e Provérbios 10, 23. Levítico 27, 14, 34. Versículo 14. Se alguém dedicar a sua casa como coisa santa ao Senhor, o sacerdote determinará o seu valor, seja boa ou ruim. O valor estabelecido pelo sacerdote será definitivo. Versículo 15. Se aquele que dedicou a casa quiser resgatá-la, acrescentará 1/5 ao valor estabelecido, e a casa será sua. Versículo 16. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte da sua propriedade familiar, o valor será calculado de acordo com a quantidade de semente necessária para semear aquela área, 50 ciclos de prata por cada barriga de cevada. Versículo 17. Se ele dedicar o campo a partir do ano do jubileu, o valor será o estabelecido. Versículo 18. Mas, se ele dedicar o campo depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor com base no número de anos que restam até o próximo jubileu, e o valor será reduzido. Versículo 19. Se aquele que dedicou o campo quiser resgatá-lo, acrescentará 1/5 ao valor estabelecido, e o campo será seu. Versículo 20. Se ele não resgatar o campo ou se vender a outra pessoa, o campo não poderá mais ser resgatado. Versículo 21. Quando o campo for liberado no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo dedicado, e se tornará propriedade do sacerdote. Versículo 22. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou e que não faz parte da sua propriedade familiar. Versículo 23. O sacerdote calculará o valor do campo até o ano do jubileu, e aquele que o dedicou pagará o valor naquele dia, como coisa santa ao Senhor. Versículo 24. No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem ele foi comprado, ou seja, à sua propriedade familiar. Versículo 25. Todos os valores serão calculados com base no ciclo do santuário, que equivale a 20 geras. Versículo 26. Ninguém poderá dedicar o primeiro filho do seu rebanho, pois o primeiro filho já pertence ao Senhor. Seja um boi ou uma ovelha, ele pertence ao Senhor. Versículo 27. Se for um animal impuro, ele poderá ser resgatado pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5. Se não for resgatado, será vendido pelo valor estabelecido. Versículo 28. Nada que alguém dedicar ao Senhor, seja homem, animal ou propriedade familiar, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim dedicadas são santíssimas ao Senhor. Versículo 29. Nenhuma pessoa dedicada à destruição poderá ser resgatada. Ela será morta. Versículo 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais da terra ou do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São santos ao Senhor. Versículo 31. Se alguém quiser resgatar parte de seu dízimo, acrescentará 1/5 ao valor. Versículo 32. Todos os dízimos do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do pastor, cada 10º animal será santo ao Senhor. Versículo 33. Não se fará distinção entre animal bom ou ruim, e não se poderá substituí-lo. Se alguém o fizer, tanto o animal quanto o seu substituto serão santos e não poderão ser resgatados. Versículo 34. Esses são os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Números 1, 54. Versículo 1. O Senhor falou a Moisés, na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse, versículo 2. Faça um censo de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando o nome de todos os homens, um por um. Versículo 3. Você e Arão contarão todos os homens de Israel que estiverem em condição de servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Versículo 4. Um homem de cada tribo, o chefe das famílias, ajudará vocês. Versículo 5. Estes são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Versículo 6. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Versículo 7. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. Versículo 8. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. Versículo 9. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 10. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 11. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Versículo 12. De Dan, Aezer, filho de Amizadai. Versículo 13. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 14. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 15. De Naftali, Aira, filho de Enã. Versículo 16. Esses foram os homens escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Versículo 17. Moisés e Arão reuniram esses homens que haviam sido nomeados. Versículo 18. E convocaram toda a comunidade no primeiro dia do 2º mês. O povo inscreveu-se segundo seus clãs e famílias, e os homens de 20 anos para cima foram alistados, um por um. Versículo 19. Conforme o Senhor ordenara a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai. Versículo 20. Os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condição de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 21. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Versículo 22. Os descendentes de Simeão foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 23. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Versículo 24. Os descendentes de Gade foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias.
Versículo 25. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Versículo 26. Os descendentes de Judá foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 27. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Versículo 28. Os descendentes de Sacar foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 29. O número dos da tribo de Sacar foi 54.400. Versículo 30. Os descendentes de Zebulon foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 31. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Versículo 32. Os descendentes de José, os descendentes de Efraim foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 33. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Versículo 34. Os descendentes de Manassés foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 35. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Versículo 36. Os descendentes de Benjamim foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 37. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Versículo 38. Os descendentes de Dan foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 39. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Versículo 40. Os descendentes de Aser foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 41. O número dos da tribo de Aser foi 41.500. Versículo 42. Os descendentes de Naftali foram contados. Todos os homens de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército, foram alistados, um por um, pelos seus nomes, segundo seus clãs e famílias. Versículo 43. O número dos da tribo de Naftali foi 53.400. Versículo 44. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Versículo 45. Todos os israelitas de 20 anos para cima, que estavam em condições de servir no exército de Israel, foram contados segundo as suas famílias. Versículo 46. O total foi 603.550. Números 1, 2.47 e 54. Versículo 47. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas com as outras. Versículo 48. Pois o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 49. Não faça o censo da tribo de Levi, nem os inclua no censo dos outros israelitas. Versículo 50. Em vez disso, designe os levitas para cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Versículo 51. Sempre que o tabernáculo tiver que ser movido, os levitas o desmontarão, sempre que tiver que ser armado, eles o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será morta. Versículo 52. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um no seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Versículo 53. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira de Deus não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo. Versículo 54. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Marcos 11, 1, 26. Marcos 11, 1, 11. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegando a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Versículo 2. Dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Versículo 3. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam: O Senhor precisa dele e logo devolverá a ponto. Versículo 4. Eles foram encontrar um jumentinho amarrado a um portão, na rua, e o desamarraram. Versículo 5. Alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Versículo 6. Os discípulos responderam como Jesus lhes havia dito, e eles os deixaram ir. Versículo 7. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram os seus mantos sobre ele, e Jesus montou. Versículo 8. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Versículo 9. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas.
Versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Observou tudo à sua volta. Como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Marcos 11, 12, 26. Versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Versículo 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então disse a árvore: ninguém mais come seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 15. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 16. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Versículo 17. E lhes ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Versículo 18. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Versículo 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Versículo 21. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Versículo 23. Garanto que, se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Versículo 24. Por isso lhe digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Versículo 25. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial também lhes perdoe os seus pecados. Versículo 26. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial não perdoará os seus pecados. Salmos 46, 1, 11. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Versículo 3. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Versículo 5. Deus está nela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 6. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, os feitos devastadores que ele realizou na terra. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Provérbios 10 horas e 23. Versículo 23. O tolo acha divertido fazer o mal, mas o sábio tem prazer no entendimento. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.